Cheguei em casa e imediatamente soube que algo estava errado. Havia poeira no ar, pedaços de concreto espalhados pelo chão e um buraco enorme na parede, como se tivéssemos sido assaltadas. Jéssica estava sentada no sofá, olhando para o chão. O que aconteceu? Ela encontrou. Oi, eu sou a Liv. Minha mãe era uma verdadeira roqueira. Jaquetas de couro, caixas de som enormes na sala e pôsteres antigos de bandas por toda a cozinha. E, obviamente, muitas festas. Eu cresci nesse caos e simplesmente assumi que a vida era assim mesmo. Eu não me lembrava do meu pai. Eu o conhecia apenas pelas histórias que eu inventava e, com o tempo, elas se tornaram meu próprio mito pessoal. Meu pai deve ter sido um grande homem, um herói, alguém importante. Era sim, filha. Ele era piloto militar e morreu antes de você nascer. Eu imaginava aviões, pista de pouso e um homem uniformizado, alguém que poderia ter sido meu pai. Tudo desmoronou no dia em que policiais apareceram na nossa casa. Eu não entendia muito bem o que minha mãe tinha feito, mas alguns dias depois, descobri que a tinham mandado para a prisão. Por muito tempo, tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de processar que minha vida nunca mais seria a mesma. Fui adotada por uma amiga da minha mãe, a Jéssica. Eu a conhecia desde criança. Ela era uma das roqueiras mais responsáveis que eu conhecia. Ela cuidou de toda a papelada, me acolheu e, em algumas semanas, nos mudamos para uma casa que parecia ter sido projetada por um fã de hard rock com muito dinheiro. Paredes pretas, letreiros em neon, discos de vinil pendurados no lugar de quadros e até um palco de verdade. A vida seguiu. Jéssica se tornou minha mãe adotiva. Ela me acordava para ir à escola, preparava o café da manhã para mim, me repreendia pelas notas baixas e assistia videoclipes antigos comigo à noite. Um dia, enquanto estávamos sentadas na cozinha comendo pizza direto da caixa, o assunto dos meus pais surgiu. Seu pai era marinheiro, mas fugiu antes mesmo de você nascer. Aquilo me fez perceber uma coisa. Minha mãe sempre me contou uma história diferente. Ela dizia que meu pai era um piloto militar. Então, uma delas tinha que estar mentindo. Depois daquela noite, nunca mais esqueci daquele assunto. Repassei a conversa várias e várias vezes na minha cabeça. E, aos poucos, meu sonho de encontrar meu pai se transformou em uma obsessão. Comecei a vasculhar caixas antigas, tirando álbuns de fotos e estudando as imagens. Neles, minha mãe e Jéssica, ainda jovens, apareciam se divertindo em festivais de rock, mãos para o alto, braços em voltas de músicos aleatórios e pessoas festejando. Não havia pilotos nessas fotos, nem marinheiros, ninguém que se parecesse sério ou heróico. Tentei combinar datas e lugares, procurando pistas nos detalhes. Mas todas as vezes, eu chegava em um beco sem saída, e quanto mais eu procurava, mais eu percebia que meu pai era como um fantasma, que desapareceu em meio à fumaça e música alta. Enquanto eu remoía o passado, a vida continuava. Eu cresci, mudei. Em algum momento, os meninos da escola começaram a me olhar um pouco mais do que o normal. Fiquei obcecada por rock, assim como minha mãe e Jéssica. Peguei uma guitarra e comecei a passar horas no meu quarto, praticando acordes. Na escola, montamos uma banda e tocamos em festas e eventos escolares. Isso me tornou ainda mais popular. Comecei a namorar o Bruce, o cara mais gato da escola, e parecíamos o tipo de casal estiloso que merecia estar em um pôster. As pessoas cochichavam sobre nós, nos encaravam, tudo parecia um filme. E então minha mãe saiu da prisão. Certo dia, ela simplesmente apareceu na porta da Jéssica. A mesma pose, o mesmo sorriso convencido, o mesmo olhar, como se nada tivesse mudado. Nos abraçamos, rimos, e eu senti que algo dentro de mim finalmente se encaixou. Mas quase que imediatamente, uma pergunta pairou no ar, uma que ninguém perguntou em voz alta. Onde eu iria morar agora? Naquela noite, ouvi minha mãe e Jéssica cochichando tensamente na cozinha, mexendo em papéis e ficando em silêncio sempre que eu me aproximava demais. De manhã, elas me disseram que nós três iríamos morar juntas. Então, acho que agora tenho duas mães. E nós realmente vivíamos como uma família perfeita. Cozinhávamos juntas, saíamos juntas, limpávamos, assistíamos filmes e comíamos pipoca juntas. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Às vezes, eu via minha mãe e a Jéssica procurando alguma coisa, abrindo gavetas, revirando o porão, o sótão. O que vocês estão procurando? Discos antigos, não se preocupe. Mas eu sabia que não era verdade. Um dia, minha banda se apresentou em um pequeno festival de música. Foi lá que conheci o Will, um cara de outra banda. Depois das nossas apresentações, começamos a conversar, e foi como se nos conhecêssemos há anos. No final do festival, trocamos contatos. Naquela noite, mandei uma mensagem para o Will. Conversamos sobre música, nossas escolas e um monte de bobagens aleatórias. Eu tenho duas mães. Isso parece bem século XXI. Quando ele me perguntou sobre meu pai, eu disse honestamente que não sabia nada sobre ele, mas queria descobrir. Eu quase não falo com meu pai. Ele está sempre sumindo em algum lugar. Me peguei pensando que tínhamos mais em comum do que eu imaginava. No dia seguinte, confrontei minha mãe.
Quem é meu pai de verdade? Você já sabe, querida. Eu te disse, ele era piloto. Mas a Jéssica disse que ele era marinheiro e simplesmente fugiu. A Jéssica está errada. Ela não faz ideia do que está falando. Minha mãe tentou encerrar a conversa, mas eu não desisti. Continuei fazendo perguntas até que ela começou a se esquivar e fingir que precisava ir urgentemente a outro lugar. Foi então que me veio uma ideia brilhante. Decidi iniciar um boicote total. Passei o fim de semana inteiro trancada no quarto. Parei de limpar, ignorei todas as tarefas domésticas, não desci para jantar. Deixei bem claro que não me importava com nada além da verdade. O que há de errado com você? Você está agindo como uma criança. Vou continuar agindo assim até descobrir a verdade sobre meu pai. Você está indo longe demais. Minha mãe bateu a porta e saiu, e eu fiquei sozinha, com a sensação de ter ultrapassado os limites. Mas agora era tarde demais para desistir. Na segunda-feira, encontrei o Bruce na escola. Como foi seu fim de semana? Ah, nós arrasamos no festival. BBB no Globoplay. 12 câmeras exclusivas. 24 horas ao vivo. É só dar o play. Claro que não mencionei o Will, porque seria muito complicado de explicar. Bruce pareceu satisfeito e então, do nada, disse: consegui ingressos para irmos ao Rock in Rio, o maior festival de rock do mundo. Sério? Meu maior sonho é ir a esse festival. Não consegui me conter e o abracei. Você é o melhor namorado do mundo. Mas depois da aula, o universo voltou a me atormentar, porque o Will já estava me esperando com sua moto na saída da escola. Ei, Liv, quer dar uma volta? Eu aceitei sem hesitar. Andamos por um bom tempo até pararmos em um lugar tranquilo, com vista para a cidade. E lá, contei tudo sobre meu pai para o Will, sobre minha mãe e a Jéssica me contando histórias diferentes e como isso estava me enlouquecendo. Vou tentar te ajudar. Meu pai trabalha para o governo. Vou pedir para ele investigar seu pai. Bem, quando meu pai aparecer em casa, claro. Naquele momento, senti uma onda de alívio tão grande que me inclinei e beijei o Will. Logo depois disso, ele me chamou para sair e eu disse que sim, antes mesmo de pensar nas consequências. Naquela noite, me deparei com uma cena bizarra quando cheguei em casa. Minha mãe e a Jéssica estavam na sala de estar, literalmente abrindo um buraco na parede. O que está acontecendo aqui? Decidimos fazer algumas reformas. Parecia tão ridículo que, por um segundo, eu realmente parei para pensar a respeito. Mas depois decidi ignorar, porque havia outra coisa em minha mente. Naquela noite, eu estava deitada na cama, pensando. Agora eu tinha 2 namorados. Mas, por algum motivo, esse pensamento não me incomodava. Eu era bonita, popular, parecia que o mundo girava ao meu redor. Então, por que não? Com esse pensamento, adormeci, sem ter ideia de como minha vida estava prestes a ficar complicada. Na manhã seguinte, percebi que algo estava errado de novo. Minha mãe e Jéssica estavam discutindo na cozinha em voz baixa. O que aconteceu? Não é da sua conta. Na escola, o Bruce veio falar comigo e me convidou para sair depois da aula. Claro, eu adoraria. Mas apenas alguns minutos depois, o Will me ligou. Descobri algo sobre seu pai. Vamos nos encontrar depois da aula. Concordei sem pensar 2 vezes e só depois me lembrei do meu encontro com o Bruce. Preciso dar um jeito nisso. Depois da aula, corri para o café onde o Will estava me esperando. Nos sentamos e ele foi direto ao ponto. Seu pai era um roqueiro famoso. Ele morreu há alguns anos. Sinto muito. O quê? Isso é inacreditável. Obrigada, Will. Ele acrescentou que meu pai tinha uma casa na nossa cidade e me deu o endereço. Senti como se tivesse levado um choque. Espera, é onde eu moro. E então, o Bruce irrompeu no café. Seu rosto estava tenso e irritado. Eu fiquei te esperando, e você estava esse tempo todo com outro cara? Quem é esse? Eu sou o namorado dela. E você? Quem você pensa que é? É verdade isso? Eu nem sabia o que dizer. Will me encarou, completamente decepcionado. Ele não disse uma palavra e simplesmente foi embora. Eu não esperava isso de você. Acabou. Bruce também saiu, e eu fiquei sentada lá sozinha com essa sensação horrível de que tinha estragado tudo. Me senti envergonhada e vazia, e pela primeira vez em muito tempo, percebi que minha vida não era mais simples e incrível. No instante em que cheguei em casa naquele dia, um silêncio sinistro me envolveu. Jéssica estava sentada no sofá da sala. Jéssica? O que aconteceu? Ela fugiu. Ela encontrou e fugiu. Encontrou o quê? Quem fugiu? Sua mãe, com o dinheiro do seu pai. No começo, não entendi o que ela estava dizendo. Mas então eu percebi. Havia um motivo para a casa estar tão silenciosa. Eu sei de tudo. Meu pai era músico. E essa casa é a dele. Admita. Sim, Liv, é verdade. Descobri que meu pai não era nenhum herói. Não havia nada de nobre nele. Ele era um mulherengo de carteirinha e namorava minha mãe e a Jéssica ao mesmo tempo. Claro, nenhuma delas sabia da outra. Elas não faziam ideia de que estavam namorando o mesmo cara. Mas quando a Jéssica descobriu que meus pais tinham tido um bebê, ela sumiu da vida do meu pai. Ela não suportou a decepção. Alguns anos se passaram, meu pai morreu e, em seu testamento, deixou a casa para a Jéssica, como se isso pudesse consertar alguma coisa ou compensar o que ele tinha feito.
E então, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Quando minha mãe voltou da prisão, ela contou para a Jéssica que sabia um segredo que meu pai havia lhe confiado. Havia um tesouro escondido na casa. Suas economias, o dinheiro que ele ganhou e nunca teve a chance de gastar. O problema era que ninguém sabia onde estava escondido. Minha mãe e Jéssica reviraram a casa inteira procurando por esse tesouro. Mas logo, as discussões começaram. Elas não eram amigas há muito tempo, mas continuavam fingindo que éramos uma família perfeita por minha causa. Elas não queriam que eu ficasse sem lar novamente. Hoje, cheguei em casa e vi aquele buraco na parede. Sua mãe simplesmente sumiu. Parece que ela encontrou o tesouro e fugiu com ele. Sem bilhete, sem explicação, nada. Encarei a Jéssica, tentando processar tudo. Eu não conseguia acreditar. Eu achava que conhecia minha mãe. Sim, ela era complicada, mas era verdadeira. Mas agora descobri que ela podia simplesmente desaparecer, pegar o dinheiro e nos deixar com essa bagunça. Naquela noite, fiquei deitada no meu quarto, pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Quanto mais eu repassava tudo na minha cabeça, mais óbvio ficava. Minha mãe não era quem eu queria que ela fosse. Mas o que mais doía nem era isso. O que realmente me afetou foi como eu tratei o Bruce e o Will, como se eu estivesse jogando um jogo estúpido, sem pensar nas consequências. De repente, me dei conta de que eu era igual ao meu pai. Ele namorou várias mulheres ao mesmo tempo e acabou sozinho. E percebi que, se eu não parasse com isso, a história se repetiria. Só que agora eu seria a protagonista dessa tragédia. No dia seguinte, na escola, encontrei o Bruce entre as aulas. Bruce, eu fui estúpida e egoísta. Eu reconheço que errei, eu te magoei muito. Magoou. Eu mudei, e você significa muito para mim. De verdade, não eram apenas palavras, eu realmente sentia muito. Bruce olhou para mim e me deu aquele sorriso familiar. Eu te perdoo. Todos nós fazemos besteiras às vezes. Naquele momento, senti uma onda de alívio, como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Mais tarde, finalmente criei coragem para ligar para o Will, mesmo sabendo que essa conversa seria difícil. Eu deveria ter te contado sobre meu namorado desde o começo. O que eu fiz foi terrível. Eu traí sua confiança e magoei seus sentimentos. Will ouviu em silêncio e então disse que não podia me perdoar porque eu fui cruel e não queria mais falar comigo. Doeu ouvir isso, mas eu sabia que ele estava certo. Era uma punição justa pelo que eu tinha feito. De volta para casa, Jéssica não parava de me contar histórias sobre meu pai. Ela pegou caixas de fotos antigas e fitas VHS, colocou gravações de suas apresentações na TV e me mostrou fotos dele quando era jovem, ousado, imprudente e incrivelmente parecido comigo. Olhei para ele e percebi que realmente havia herdado mais do que apenas sua aparência e personalidade. Eu também havia herdado seu amor por música alta e liberdade. Jéssica, como vamos viver agora? Parecia que, depois de tudo, nada seria como antes. Do mesmo jeito que sempre vivemos, Liv. Você é minha filha. Adotada, sim, mas eu te amo como se fosse minha filha de verdade. Eu a abracei e, pela primeira vez em muito tempo, acreditei que as coisas realmente ficariam bem. O tempo passou e, aos poucos, minha vida voltou ao ritmo normal. Eu estava de volta à minha antiga rotina, ensaiando com a banda, saindo com o Bruce e me preparando para nossa viagem ao Rock in Rio, aquela o qual tanto sonhávamos. Will ainda não tinha me perdoado e não falava comigo, mesmo depois de nos encontrarmos algumas vezes pela cidade. Cada vez que isso acontecia, eu queria ir até ele e dizer alguma coisa, mas percebi que, às vezes, a melhor coisa a se fazer é deixar a pessoa em paz. Eu continuava esperando que um dia ele me perdoasse, mas ainda não era a hora. E, recentemente, vi uma reportagem dizendo que minha mãe tinha sido presa enquanto tentava vender itens roubados. Assisti a reportagem sem sentir raiva ou choque. Senti apenas uma estranha calma, porque finalmente entendi que algumas pessoas realmente nunca mudam. Nem todo adulto é um herói. O seu passado pode ter sido conturbado, mas isso não é desculpa para agir como um idiota. Se você não pensar nas consequências e brincar com os sentimentos das pessoas, pode acabar sozinho, não importa quão popular ou descolado você seja.